Você já sentiu, lá no fundo, que precisa retribuir algo à sua família, mesmo que ninguém tenha lhe pedido nada? Talvez você se perceba sempre tentando fazer tudo certo, compensar, agradar, se doar ao extremo. Talvez se culpe por ter dado certo na vida, enquanto outros membros da família continuam estagnados. Ou talvez tenha medo de ser mais feliz do que sua mãe foi. E mesmo que você diga com firmeza que não sente nada disso, seu corpo pode estar dizendo o contrário. Sua alma, muitas vezes silenciosa, pode estar carregando o peso de uma culpa que não é sua. E é sobre isso que vamos falar hoje. O que Hellinger observou ao longo de décadas de constelações é que muitas pessoas carregam dívidas emocionais em relação à própria família. Não são dívidas financeiras. São lealdades invisíveis. Compensações que se instalam no fundo da alma e nos aprisionam sem que tenhamos consciência. É como se estivéssemos devendo algo. Como se o simples fato de viver, ser feliz, ganhar dinheiro ou seguir adiante fosse uma espécie de traição. E então, começamos a sabotar nosso próprio caminho. Nos boicotamos. Adoecemos. Empacamos. Ficamos presos a destinos que não são nossos. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever no canal. E me conta nos comentários, qual assunto você gostaria de escutar por aqui. E se quiser aprofundar os estudos da obra de Bert Hellinger, criamos uma seleção especial de livros do autor com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. O sentimento de dívida pode vir de vários lugares. Às vezes vem da sensação de ter recebido demais. Como se você tivesse uma vida boa, uma infância segura, pais amorosos, e isso fizesse sentir que deve retribuir, mesmo que isso custe a própria liberdade. Outras vezes, vem do oposto, quando você recebeu pouco, sofreu demais, foi negligenciado ou até ferido. E mesmo assim, carrega a culpa por se afastar, culpa por não querer estar junto, culpa por desejar algo melhor. Hellinger nos ensina que não importa se recebemos muito ou pouco. O fato é que sempre recebemos a vida. E a vida, por si só, já é o maior presente. O que vem a mais ou a menos em amor, cuidado, proteção é secundário. A vida vem antes. E por isso, quando não conseguimos honrar essa vida que recebemos, quando não a tomamos com gratidão, acabamos nos prendendo em emaranhamentos profundos. Esses emaranhamentos nos fazem pagar dívidas que não contraímos. É como se estivéssemos tentando equilibrar as contas do sistema familiar, oferecendo a nossa felicidade em troca da dor dos outros. Hellinger chama isso de compensação sistêmica. A alma tenta equilibrar o que está desequilibrado. Mas o faz de forma inconsciente, cega e, muitas vezes, destrutiva. Você já viu pessoas que vivem um padrão de repetição? Sempre empobrecendo, sempre se sabotando, sempre adoecendo. Pessoas que, mesmo com todas as oportunidades, não conseguem prosperar. Hellinger via nesses padrões um movimento de fidelidade. Como se o sucesso fosse uma deslealdade. Como se o amor à família passasse por carregar as mesmas dores. Há uma dinâmica muito profunda observada por Hellinger, e que toca em algo sensível, e muitos filhos vivem para salvar os pais. Tentam ser bons para compensar o sofrimento que viram. Quando crianças, esses filhos sentem que os pais estão sobrecarregados, e então, assumem um papel que não é deles. Querem cuidar, aliviar, compensar. Mas isso tem um preço, e deixam de ser filhos. E um filho que deixa de ser filho, perde a própria força. Uma mulher que viu a mãe sofrer por abandono do marido pode crescer tentando ser forte por ela. Pode, sem perceber, rejeitar os homens. Ou atrair homens fracos, ausentes,
para que possa continuar cuidando da dor da mãe. Tudo em nome da lealdade. Tudo em nome de uma dívida que não é dela. Essas dinâmicas estão por toda parte. O filho que não se permite ganhar mais que o pai. A filha que repete o fracasso da mãe no casamento. O neto que adoece como o avô. E quando perguntamos por que isso acontece, a resposta está sempre nas ordens do amor que Hellinger descobriu: pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e tomar. A primeira ordem do amor é o pertencimento. Todos têm o mesmo direito de pertencer à família, mesmo os excluídos, os esquecidos, os rejeitados. Quando alguém é excluído do sistema, por julgamento, vergonha ou dor, outro membro da família pode, inconscientemente, representá-lo. E então passa a viver sua dor, seu fracasso, sua culpa. A segunda ordem é a hierarquia. Os pais vêm antes. Os filhos vêm depois. Quando os filhos querem salvar os pais, ou julgá-los, ou se colocam acima deles, a ordem se inverte. E o fluxo da vida se interrompe. A terceira ordem é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Na relação entre pais e filhos, os pais dão e os filhos tomam. Apenas tomam. A tentativa de retribuir cria desequilíbrio. E é esse desequilíbrio que gera a sensação de dívida. Tomar é algo difícil para muitos. Porque tomar significa reconhecer que recebemos, mesmo que não tenha sido como gostaríamos. Tomar significa deixar de cobrar, deixar de julgar, deixar de tentar mudar os pais. É aceitar. E aceitar, muitas vezes, exige humildade. Hellinger dizia que a maior força vem de tomar tudo como foi. Quando conseguimos olhar para os nossos pais e dizer sim, eu tomo vocês exatamente como são, um espaço se abre dentro de nós. Um espaço de força, de leveza, de paz. A culpa sistêmica surge quando tomamos para nós responsabilidades que não são nossas. Quando tentamos pagar uma conta que pertence a outra geração. Quando queremos compensar o que os outros viveram. Essa culpa não é racional. Ela é sentida no corpo, na alma, nos sintomas, nos bloqueios da vida. Por isso, se você sente que deve algo à sua família, que precisa compensar, retribuir, ou carregar por alguém, talvez esteja preso a uma culpa herdada. E enquanto essa culpa não for vista, ela continuará comandando seus passos. Você pode até mudar de cidade, de emprego, de relacionamento. Mas dentro de si, ainda estará tentando pagar. Hellinger dizia que quando nos colocamos no lugar certo, tudo se alinha. E nosso lugar é de filhos. Não de pais dos nossos pais. Não de salvadores. Não de juízes. Quando ocupamos nosso lugar de filhos e tomamos a vida que nos foi dada, deixamos de pagar com a nossa felicidade. E começamos a viver de verdade. Há um exercício simples que pode ser feito em silêncio, no seu interior. Feche os olhos. Respire fundo. Imagine seus pais à sua frente. Mesmo que um deles não esteja mais vivo, imagine sua presença. E diga internamente: querido pai, querida mãe, eu tomo a vida de vocês. Com tudo o que veio junto. Com amor e dor, com acertos e falhas. Eu tomo tudo, exatamente como foi. E deixo com vocês o que é de vocês. Agora sigo com amor e com leveza. Pode parecer simples, mas esse movimento interno tem um poder imenso. Ele realinha a alma com as ordens do amor. Ele devolve a responsabilidade a quem pertence. Ele permite que você pare de pagar o que não deve. Outro exercício importante é olhar para quem foi excluído na família. Um irmão que morreu cedo, um tio alcoólatra, uma avó que foi julgada. Todos eles têm o mesmo direito de pertencer.
Quando incluímos com amor aqueles que foram excluídos, o sistema se acalma. E muitas vezes, o peso que carregávamos desaparece. A libertação da culpa herdada exige consciência. Exige coragem para olhar. Exige decisão de viver com mais leveza. Mas é possível. E começa quando você reconhece que essa dívida que sente pode não ser sua. Que talvez você esteja tentando pagar com a própria vida uma conta que não te pertence. E agora, olhando para sua própria história, o que você sente? Existe alguma lealdade silenciosa que ainda te prende? Há alguma culpa que você carrega por amor? A consciência já começou a se abrir. E na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nas dinâmicas de compensação intergeracional e como elas atuam em diferentes áreas da sua vida. As compensações intergeracionais não seguem a lógica da mente, mas a ordem do amor. Muitas vezes, um neto sente-se profundamente triste e não entende por quê. Quando se observa o sistema familiar, percebe-se que esse neto está inconscientemente ligado à tristeza de um avô que perdeu tudo durante uma guerra, ou de uma avó que teve um filho abortado e nunca pôde falar sobre isso. A dor não elaborada encontra abrigo em alguém do sistema. Hellinger nos mostra que esse alguém é sempre movido pelo amor. Sim, amor. Porque, por mais trágico que pareça, a repetição de um destino difícil, de uma dor silenciosa, é na verdade um gesto de amor cego. Um amor que diz: eu fico no seu lugar, eu levo por você, se você sofreu, eu também sofrerei. É esse tipo de amor que aprisiona. Não é o amor que libera. E aqui está uma chave essencial da visão sistêmica: o amor precisa amadurecer. O amor precisa ocupar o lugar certo, para que a vida possa fluir. Hellinger descrevia essa dinâmica como uma troca que busca restaurar o equilíbrio no campo familiar. Mas essa troca só é eficaz quando seguimos as ordens do amor. Quando as rompemos, criamos mais desequilíbrio. Por isso, toda tentativa de carregar o que não é nosso, mesmo que venha da melhor intenção, não traz solução. Pelo contrário, prolonga o sofrimento. É comum ver pessoas que se sabotam profissionalmente sem entender por quê. Elas têm talento, têm oportunidades, mas algo sempre as impede de crescer. Quando mergulhamos no campo sistêmico, descobrimos que essas pessoas carregam uma lealdade com alguém da família que foi humilhado, explorado ou rejeitado por ter alcançado sucesso. Inconscientemente, elas evitam brilhar para não repetir aquele destino de exclusão. Em outros casos, o sucesso parece uma traição. Uma mulher que vê a mãe ter sofrido muito para sustentar os filhos pode ter dificuldade em ganhar mais dinheiro com leveza. Pode se sentir culpada por ter algo que a mãe não teve. E então, passa a gastar demais, a perder dinheiro, a fugir da prosperidade como forma de fidelidade à mãe. Se minha mãe sofreu, como posso viver com abundância sem me sentir ingrata? Essa sensação de estar em dívida é comum. É como se a pessoa estivesse tentando pagar com a própria vida o sofrimento de outra geração. Isso pode se manifestar em doenças físicas, em dificuldades nos relacionamentos, em fracassos sucessivos. E o mais duro, e muitas vezes, nem percebemos que estamos repetindo algo. Achamos que somos azarados, errados, insuficientes. Mas a verdade é que estamos conectados a histórias que não são nossas. A libertação começa com um olhar amoroso. Um olhar que reconhece: e isso que eu carrego não me pertence. Mas não basta dizer isso com a boca. É preciso sentir. É preciso se mover internamente. É preciso olhar para aqueles a quem você foi leal e dizer, com respeito: e agora eu vejo você. E deixo com você o que é seu. Por amor, sigo com a minha vida. Esse tipo de movimento traz cura.
Porque devolve à vida seu fluxo original. Quando deixamos de carregar o sofrimento dos outros, podemos enfim cuidar da nossa própria existência. Hellinger dizia: a alma encontra paz quando cada um carrega apenas aquilo que lhe pertence. E isso exige coragem. Coragem de se desprender de padrões antigos. Coragem de romper com fidelidades inconscientes. Para facilitar esse processo, proponho um exercício. Feche os olhos. Respire profundamente. Imagine a pessoa da sua família com quem você sente essa lealdade. Talvez sua mãe. Talvez seu pai. Talvez um irmão, um avô, alguém que você nunca conheceu, mas que carrega uma dor que você reconhece. Visualize essa pessoa diante de você. E diga internamente: agora eu vejo você. Eu vejo a sua dor. E vejo o quanto você carregou. Eu honro seu destino. E deixo com você o que é seu. Por amor, eu sigo com a minha vida. E te levo no meu coração, mas sigo leve, só com o que me pertence. Essa fala, repetida com presença e sinceridade, pode transformar sua energia. Pode trazer clareza. Pode abrir caminhos. Porque a alma sabe quando algo se realinha. E quando o amor ocupa o lugar certo, a vida se reorganiza. Outro aspecto importante da culpa herdada é quando ela se relaciona com os abortos no sistema familiar. Hellinger nos ensinou que filhos não nascidos também fazem parte do sistema. E quando não são reconhecidos, geram desequilíbrios. Muitas vezes, uma mulher que teve um aborto e nunca falou sobre isso, carrega uma culpa silenciosa. E essa culpa pode ser sentida por seus filhos vivos. Eles não sabem o que é, mas sentem que há algo errado, algo não dito, algo oculto. E então, passam a carregar, sem saber, a dor da mãe. Incluir esses filhos no coração, reconhecê-los como pertencentes, é essencial. Isso alivia o sistema. Isso cura. Porque, na visão sistêmica, o amor que exclui não é amor verdadeiro. Só o amor que inclui pode trazer paz. E quando todos têm o direito de pertencer, os vivos podem seguir seus próprios caminhos. Quantas vezes você já sentiu que não pode ser mais feliz do que sua mãe foi? Que não pode amar mais do que ela amou? Que não pode ter mais do que ela teve? Essa comparação, essa contenção, é uma forma de lealdade. É como se a sua felicidade precisasse ser proporcional à dor dela. E isso aprisiona. Hellinger dizia que o maior presente que um filho pode dar a um pai ou mãe é ser feliz. É seguir bem. É tomar a vida que recebeu e fazer algo bom com ela. Quando vivemos uma vida pequena por lealdade, machucamos não só a nós mesmos, mas todo o sistema. Porque a vida quer crescer. A vida quer fluir. E quando dizemos sim à vida, honramos nossos ancestrais. Há um gesto muito profundo que Hellinger convidava as pessoas a fazerem em suas constelações. Um gesto simbólico, mas cheio de força. Diante da imagem dos pais, ou de alguém importante do sistema, ele sugeria que a pessoa dissesse: querido pai, querida mãe, eu sigo com a vida. Eu faço algo bom com o que recebi. E carrego vocês no meu coração, com amor. Tudo o que tenho de bom, levo adiante. E sigo livre. Esse gesto não apaga a dor, não apaga o passado. Mas transforma o vínculo. Tira o peso. Traz leveza. Porque reconhece, honra, inclui e ao mesmo tempo permite seguir. Você pode aplicar esse gesto todos os dias. Quando perceber que está se limitando, que está se sabotando, que está vivendo pequeno, pergunte a si mesmo: será que estou sendo leal a alguma dor familiar?
E se a resposta for sim, escolha com consciência dar um novo passo. Um passo que honre o passado, mas que não fique preso a ele. A culpa herdada também pode se manifestar nos relacionamentos amorosos. Muitas mulheres, por exemplo, se envolvem com homens indisponíveis emocionalmente, repetindo a dor da mãe, ou tentando salvar o pai. Outras, atraem parceiros que exigem muito, como se precisassem pagar com esforço o direito de serem amadas. Esses padrões, embora pareçam pessoais, têm raízes sistêmicas. Quando olhamos com clareza, percebemos que muitos dos nossos vínculos amorosos são tentativas de compensar algo do sistema. E isso explica por que, mesmo com autoconhecimento, com terapia, com boa vontade, muitas pessoas não conseguem sair de determinados padrões. Porque não basta entender com a mente. É preciso realinhar a alma. Hellinger dizia que o amor que cura é o amor que vê. E ver, nesse contexto, é reconhecer o que estava oculto. É dar lugar ao que não teve lugar. É devolver o que não nos pertence. É dizer sim à vida, mesmo que ela tenha vindo através de caminhos difíceis. Quando começamos a fazer esse movimento, as coisas mudam. A saúde melhora. O dinheiro flui. Os relacionamentos se transformam. Porque deixamos de carregar o peso dos outros. E isso nos devolve nossa própria energia. Um último exercício que convido você a fazer é diante de um espelho. Olhe para si mesmo. Veja seus olhos. Veja a sua expressão. E diga, com ternura: você não precisa mais pagar com a própria vida. Você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de viver com leveza. O que não é seu, pode ser devolvido. Você é livre. Diga isso todos os dias, se puder. Porque a alma precisa ouvir. E, aos poucos, ela vai se soltando das amarras invisíveis. Vai se abrindo para o novo. Vai se permitindo florescer. A libertação da culpa herdada é um caminho de consciência, de compaixão, de verdade. Não há fórmulas prontas. Mas há passos. Pequenos passos que podem mudar tudo. E ao seguir esses passos, você não está traindo sua família. Está honrando-a. Está dizendo, obrigado por tudo. Agora eu sigo. Você já percebeu algum padrão na sua vida que parece não ter explicação? Alguma tristeza, limitação ou fracasso que se repete, mesmo sem motivo claro? Pode ser que esteja conectado a algo maior. Pode ser que, ao enxergar isso com os olhos da alma, algo comece a mudar profundamente dentro de você. Na próxima parte, vamos olhar como essa culpa herdada também afeta a saúde, os filhos e a espiritualidade. Vamos aprofundar os caminhos possíveis para encontrar leveza e prosperidade, mesmo vindo de histórias difíceis. E você vai perceber que não é necessário mais carregar o que nunca foi seu. Quando carregamos culpas que não são nossas, o corpo começa a falar. A alma, em silêncio, encontra uma forma de ser ouvida. E uma das maneiras mais comuns que ela encontra é por meio da doença. Quantas vezes nos deparamos com sintomas crônicos, dores persistentes ou diagnósticos que parecem não ter causa aparente? E quantas vezes, ao investigar além do corpo, além da mente, encontramos uma dor emocional ancestral, escondida, silenciosa? Hellinger observou isso inúmeras vezes em seus atendimentos, em doenças que, na verdade, pertenciam a outra pessoa do sistema familiar. Doenças que eram tentativas inconscientes de compensar, de pagar, de equilibrar o que ficou mal resolvido no passado. Um filho pode desenvolver uma doença autoimune, como uma forma de se punir por algo que nem foi dele. Uma filha pode viver com dores no útero por carregar as dores de todas as mulheres da sua linhagem que foram abusadas,
traídas, silenciadas. Um neto pode ter uma tendência suicida como uma repetição de um tio que tirou a própria vida e nunca foi lembrado. Hellinger dizia que o corpo se sacrifica quando a alma está em conflito. A boa notícia é que, muitas vezes, ao olhar para essa dor com amor, com respeito, com consciência, o corpo responde. Ele relaxa. Ele se alivia. Ele volta a confiar na vida. A saúde começa quando você ocupa o seu lugar no sistema. Quando você para de tentar salvar os outros. Quando você deixa com cada um aquilo que lhes pertence. A cura verdadeira não está apenas nos remédios ou nos tratamentos. Ela está, muitas vezes, nesse gesto interno de reconciliação. E se você já viveu isso, ou conhece alguém que vive, sabe do que estou falando. É como se, de repente, a vida voltasse a circular. Como se algo se abrisse por dentro. Como se o corpo dissesse, obrigado. Agora posso descansar. Outro aspecto essencial da culpa herdada é como ela se manifesta nos filhos. Quando não resolvemos nossos emaranhamentos, passamos adiante. Sem querer. Sem perceber. Os filhos tomam para si o que os pais não olharam. Hellinger via isso acontecer o tempo todo. Ele dizia que os filhos amam tanto os pais, que são capazes de morrer por eles. E isso, embora pareça trágico, é profundamente verdadeiro. Uma mãe que nunca olhou sua dor pode ver essa dor renascer no filho. Um pai que rejeitou seu próprio pai pode ver seu filho se afastar dele da mesma forma. Os filhos repetem. Eles não fazem isso por maldade, nem por ignorância. Fazem por amor. Um amor que ainda não sabe o seu lugar. Quando você, como adulto, escolhe olhar para suas dores, suas culpas, suas lealdades invisíveis, você quebra esse ciclo. Você liberta os que vieram depois. Você interrompe a corrente do sofrimento. É como se dissesse, eu carrego isso até aqui. E aqui termina. Meus filhos estão livres. Esse é um dos maiores atos de amor que você pode fazer pelos seus filhos, cuidar da sua própria história. Se reconciliar com seus pais. Tomar a vida como ela veio. Parar de tentar salvar. Parar de acusar. Apenas aceitar. E, claro, isso não é fácil. Porque nossa criança ferida quer justiça. Ela quer que o passado seja diferente. Ela quer compensações. Mas a alma adulta sabe que o passado não pode ser mudado. E, como dizia Hellinger, o que cura é tomar como foi. A espiritualidade também sofre quando estamos presos à culpa herdada. Muitas pessoas se sentem desconectadas de si mesmas, da vida, de algo maior. Sentem um vazio que não sabem explicar. E, às vezes, esse vazio é a ausência da mãe, do pai, dos ancestrais. Porque só conseguimos nos conectar verdadeiramente ao todo quando estamos em paz com nossa origem. Não existe espiritualidade plena sem pertencimento. Hellinger afirmava que a reconciliação com os pais é o início da reconciliação com Deus. E isso não é uma questão religiosa. É uma questão de alma. Deus, a vida, o mistério, e seja qual for o nome que damos, começa com os que vieram antes. Se rejeitamos nossos pais, rejeitamos a própria vida. E como poderemos então estar em paz com algo maior? A paz começa em casa. Começa no coração. Começa com o gesto interno de dizer, sim, eu tomo. Mesmo com dor, eu tomo. Mesmo sem entender, eu aceito. Esse é o portal da transformação. E para atravessar esse portal, você não precisa fazer grandes rituais. Basta sinceridade. Basta presença.
Basta a decisão de seguir com amor, sem carregar mais o que não é seu. Uma prática poderosa para isso é escrever cartas. Cartas que talvez nunca serão enviadas, mas que permitem que você expresse o que estava preso. Você pode escrever uma carta à sua mãe, ao seu pai, ao seu sistema familiar. E nela, dizer o que nunca foi dito. Expresse a dor, a gratidão, a frustração, o amor. E, ao final, encerre com um movimento de liberação. Algo como: agora eu vejo tudo o que foi. E agradeço por tudo o que recebi. Eu deixo com vocês o que é de vocês. E sigo com o que é meu. Honro vocês com a minha vida. Você pode ler essa carta em voz alta. Ou queimá-la como forma simbólica de encerramento. Ou apenas guardá-la. O importante é permitir que a alma fale. Porque ela sabe o que fazer, quando a escutamos. Afirmações também ajudam. Não como mantras vazios, mas como declarações conscientes de uma nova escolha. Você pode repetir em momentos de introspecção: eu honro minha família, e sigo livre. Eu deixo com cada um o que é seu, e me aproprio da minha vida. Eu sou apenas filho, e esse é o meu lugar de força. Essas frases, quando ditas com verdade, realinham. Elas criam novas possibilidades. Elas criam espaço para que algo novo surja. Porque o novo só entra quando o velho é reconhecido, honrado e deixado para trás. E agora, talvez você esteja se perguntando: e mais como saber se o que eu carrego é meu ou dos outros? A resposta está nas sensações do corpo. Na repetição dos padrões. Nos sonhos. Nos sintomas. Naquilo que parece maior do que você. Quando algo se repete sem explicação lógica, quando há uma dor que não encontra causa, pode ser que você esteja conectado a algo ancestral. Mas não se desespere. Você não está sozinho. Milhares de pessoas no mundo estão despertando para esse olhar. Estão acessando essa sabedoria. Estão buscando leveza. E você também pode. A beleza da visão sistêmica é que ela nos convida a um lugar de humildade. Um lugar onde não há culpados, nem vítimas. Apenas seres humanos, tentando amar da melhor forma que sabem. Quando vemos isso, algo se aquieta dentro de nós. A raiva se dissolve. A mágoa se esvazia. E o amor pode finalmente respirar. Hellinger dizia que o amor precisa de ordem para florescer. E a ordem começa com o reconhecimento de que cada um tem seu lugar. De que a vida é um presente que nos foi dado. E que o maior gesto de gratidão que podemos oferecer é vivê-la com inteireza. Você não precisa mais pagar com a sua saúde. Você não precisa mais se sabotar. Você não precisa mais carregar o peso da dor dos seus antepassados. Eles querem ver você feliz. Eles torcem pela sua leveza. Eles desejam que você vá além. E você pode. A decisão está nas suas mãos. A cada dia, a cada gesto, a cada escolha, você pode se libertar um pouco mais. Pode amar de um jeito novo. Pode viver de uma forma mais plena. Agora, respire fundo. E sinta, no seu coração, se chegou a hora de colocar esse peso no chão. Se chegou a hora de deixar para trás a culpa que não é sua. Se chegou a hora de tomar a vida com gratidão, e seguir adiante com leveza. Está fazendo sentido para você? Existe alguma parte da sua história que precisa ser olhada com mais amor? Me conta aqui nos comentários. E se esse conteúdo te tocou, se inscreve no canal para receber mais reflexões como essa. Aqui, seguimos juntos,
olhando com amor para tudo aquilo que nos trouxe até aqui. E se você quer aprofundar os estudos da obra de Bert Hellinger, criamos uma seleção especial de livros do autor, com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. Você não precisa mais carregar o que nunca foi seu. A vida está aí, esperando por você.